Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha! Eu sou o Marcelo Espanha e estamos iniciando mais uma nova série no nosso canal. Resolução de questões. Aula número 1. Nós iremos trabalhar a resolução da prova de Direito Constitucional do concurso Escrevente Técnico TJSP 2018. Tema da moda. Por quê? Porque está para sair em 2021 um concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se você quer ser escrevente, se você está estudando para esse concurso, se você vai começar a estudar para esse concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nada melhor do que fazer a prova anterior. A prova anterior foi realizada pela VUNESP. Adivinha quem vai fazer a prova do concurso de 2021? Quem? A VUNESP! Vai que alguma coisa na prova de 2018 apareça na prova de 2021. Além disso, é bom a gente tomar contato com o tipo de questão, como o examinador atua. Muito importante fazer resolução de questões, né? Por isso, iniciamos a nova série no canal. Importante. Nos próximos vídeos da série Resolução de Questões, eu vou veicular mais material da prova de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Portanto, fiquem atentos aos próximos vídeos do canal, hein? Papo tá bom, mas vamos começar a trabalhar. Vamos ver a nossa amiguinha, a prova do TJSP 2018, escrevente. Todo mundo pronto aí? Vamos lá. Pronto, a senhora aí, vocês aí atrás, tudo pronto? Vamos começar os trabalhos. Foram 7 questões de direito constitucional na prova de 2018, tá? Do TJSP escrevente. A 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51. Passaremos por todas elas, certo? Vamos lá. De acordo com o texto expresso na Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB/88, é correto afirmar que a lei... Bom, eu vou grifar aqui a primeira parte do enunciado da questão, porque o seu examinador já disse, ó, de acordo com o texto expresso na Constituição Federal. O examinador já na primeira frase do enunciado diz, ó, a resposta dessa questão está no texto expresso da Constituição da República Federativa do Brasil. E eu vou grifar aqui também, ó, essa segunda parte aqui do enunciado, ó. É correto afirmar que o examinador está querendo saber qual é a resposta correta de acordo com o texto constitucional. Ele já deu a dica no enunciado, então temos que procurar a correta de acordo com a letra fria, a letra seca, a lei seca, de acordo com o texto constitucional. Por isso é importante ler a lei seca, é importante ler a Constituição. Sugiro 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos à tarde, 5 minutinhos à noite, todos os dias até a antevéspera do concurso. Na véspera não é dia de estudar, é dia de descansar para ter energias e fazer a prova. Feitas essas considerações, vamos lá. Alternativa A. É correto afirmar que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio permanente para sua utilização? Meus amigos, lendo a assertiva, né, a alternativa, olha só, eu vou destacar essa palavrinha aqui, ó. Permanente. Para sempre, ad aeternum, né? Só que assim, na vida, tudo tem um começo, um meio e um fim. Nada, absolutamente nada, dura para sempre. No direito, a mesma coisa. Tudo tem um tempo de existência. Quando o enunciado da questão fala
permanente, acende uma luzinha. A Constituição, ela protege os autores de inventos industriais. A gente está falando de marcas, patentes, direitos autorais, né? Só que esta proteção, ela não é permanente para sempre. Ela tem um período. Ela é temporária. De tempos em tempos eu tenho que fazer uma renovação, ou depois de um certo tempo vai cair em domínio público, tá? Então, cuidado com isso. E é por isso, por causa do permanente, que a alternativa A está errada. O examinador malvado, malvado do coração peludo, ele trocou a palavrinha temporário por permanente. O artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal diz o seguinte, que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. Examinador malvado trocou uma palavrinha. Olha o jeito que esse examinador da VUNESP trabalha. Malvado, malvado. Me empolgo, desculpa, hein? Pessoal, aí depois eu não consigo. Alternativa B. A lei penal sempre retroagirá, seja para beneficiar ou não o réu. Sempre. Vou grifar esta palavrinha. O direito, ele tem muitas regras e muitas exceções. Quando eu estou numa prova e eu leio a palavrinha sempre, acendem luzinhas. Perigo, cuidado! E é por isso, isso me irrita, que esta alternativa está errada. Princípio da irretroatividade da lei penal. Enquanto advogado de defesa, essa assertiva me irrita, porque ela está errada. A lei penal não vai retroagir para prejudicar o réu. Princípio da irretroatividade da lei penal, cláusula pétrea da Constituição Federal. A lei penal somente vai retroagir para favorecer o réu. Vou dar 2 exemplos para vocês nunca mais esquecerem disso. Antes, a questão leva, eu me empolgo às vezes, hein, pessoal? O vermelhinho, e ela está errada, por quê? Porque ela alveja de morte o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, princípio da irretroatividade da lei. A lei penal não vai retroagir para prejudicar o réu, apenas vai retroagir para beneficiá-lo. Primeiro exemplo, caso Daniela Pérez. A atriz foi morta. Logo na sequência, entrou em vigor a lei dos crimes hediondos, que majorou a pena do homicídio. Pergunto, aplicou retroativamente essa lei dos crimes hediondos ao caso Daniela Pérez? Não! Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal veicula o princípio da irretroatividade da lei penal. Lei penal não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Segundo exemplo, Lei de Tóxicos, 6368 de 1976. Quem fosse pego portando drogas para o consumo próprio, o artigo 16, eu acho que tem uma música do Bezerra da Silva, né? Vou apertar, mas não vou acender agora. Não vou cantar. Tá bom, eu não canto. Enfim, ele fala desse artigo aí, o 16, tá? O 16, quem fosse pego com drogas para consumo próprio, estaria sujeito a uma pena de detenção, mais uma pena de multa. Aí, em 2006, veio a nova lei de drogas, a 11.343 de 2006. No artigo 28, ela diz o seguinte, ó, que quem for pego com drogas para consumo próprio estará sujeito a 3 penas. A primeira é a advertência, é o pito. Você foi pego com drogas, você vai levar uma advertência do juiz. Menino, droga faz mal!
Segunda pena da nova lei de drogas, prestação de serviços à comunidade. Você foi pego com drogas, vai trabalhar em prol da comunidade, menino. A terceira pena para quem for pego com drogas, de acordo com o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. É se matricular num curso? Menino, você foi pego com droga para consumo próprio? Vai estudar! Pergunto, qual lei era mais benéfica para o réu que foi pego com drogas para fins de consumo próprio? A 6368 de 76 ou a 11.343 de 2006? A lei de 2006, claro, a primeira lei, a de 76, eu ia ficar preso e ainda ter que pagar multa. Agora, com a nova lei, eu levo um pito, advertência, ou eu vou prestar serviços à comunidade, ou vou estudar. Essas são as penas, tá? Princípio da irretroatividade da lei penal. A nova lei de drogas retroagiu porque beneficiou os réus que estavam sendo julgados ou que foram condenados com base na lei antiga. Por quê? Porque ela favoreceu o réu. Só uma observação, uma cerejinha do bolo, hein? A nova lei de drogas, ela não aboliu o crime de posse de drogas para consumo próprio, tá? As penas ficaram mais leves, mas não houve o abolício crimes, tá? O crime continua, certo? Próxima alternativa. É correto afirmar que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a perda de bens? Sim! A questão está, ou melhor, a alternativa está corretíssima. Verdinho! Princípio da individualização da pena. Essa assertiva está de acordo com o inciso 5º, ou melhor, com o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. O princípio da individualização da pena de uma maneira bem simples, no popular, hein? Se eu faço uma coisa, eu tenho que ser punido por aquilo que eu fiz, de uma maneira racional, proporcional. Se eu mato uma pessoa, eu não posso prestar serviços à comunidade. Se eu me envolvo num acidente de trânsito e causo uma lesão corporal leve na outra pessoa, do outro veículo, por exemplo, eu não posso ser condenado à prisão por 30 anos, certo? Tem que ser proporcional. E mais, o inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal, ele diz o seguinte: ele veicula o princípio da individualização da pena e ele coloca quais são as penas que são admitidas no nosso sistema jurídico. A primeira delas, a pena privativa ou restritiva de liberdade. Nada mais é do que ver o sol nascer quadrado, ficar preso. Outra espécie de pena é a pena de multa, ou seja, cometi um crime, tenho que pagar dinheiro para o Estado. Fui punido com isso. A terceira espécie de pena, a pena de perda de bens. Cometi um crime, perdi bens em função da prática deste crime. É muito comum, por exemplo, a determinados crimes em que eu sou condenado à pena privativa de liberdade, mais o pagamento da multa, mais a perda dos bens, produto do crime. Eu também tenho as penas de prestação de serviço social alternativo. São as penas alternativas para os casos que não são tão graves, certo? Tá? Lembra do acidente de trânsito, uma lesão corporal leve? Não vou deixar o camarada 30 anos preso. Vai prestar serviços para a comunidade, né? E, por fim, eu tenho a pena de interdição ou suspensão de direitos. Dependendo do crime que eu cometo, eu fico proibido de exercer uma profissão, eu fico proibido de ter relações comerciais com o poder público, de fornecer para o poder público, de contratar com o poder público. Então, a alternativa C está correta, porque está de acordo com o artigo 5º, inciso 46 da
Constituição Federal. Vamos para a próxima alternativa, ver por que ela está errada. É correto afirmar que a lei poderá excluir de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito? Essa me irrita também. Está errada! Pô, desculpa aí, pessoal, mas enfim. Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Repito, princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Cláusula pétrea. Aqui no Brasil, se você sofreu uma lesão ou a ameaça de lesão a direito, você pode ir bater nas portas do judiciário para ter o seu direito protegido. Lei não pode obstar o acesso ao judiciário. Atos infralegais não podem obstar o acesso ao judiciário. Sabe aqueles contratos com cláusulas leoninas lá, ó, que você não pode entrar na justiça? Não, porque viola a cláusula pétrea, viola o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. É por isso que esta questão está errada. A alternativa está errada. Violou expressamente o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Próxima alternativa. É correto afirmar que a lei deverá punir ato atentatório a liberdades com penas restritivas de direito? Essa aqui é chatinha. Vamos lá. Primeiro, eu vou utilizar a lógica para raciocinarmos juntos, né? É correto afirmar que a lei deverá punir ato atentatório a liberdades? Bom, liberdades ou liberdade, para a gente pensar, talvez seja o bem mais precioso que nós tenhamos. Há pessoas que não viveriam sem a liberdade, há pessoas que se matam só de pensar na perspectiva de perder a liberdade. Se a questão está falando num ato atentatório à liberdade, que é uma coisa muito grave, muito importante para nós, né? Como é que eu vou punir com pena restritiva de direito? Não está desproporcional? Ó, quem violar a liberdade, né, quem promover atos atentatórios contra a liberdade, que é algo muito importante, vai sofrer penas restritivas de direito, que são penas mais leves. Lembra no enunciado do item anterior que eu falei do princípio da individualização da pena? Eu tenho que punir racionalmente, proporcionalmente ao que foi feito. Usando essa lógica, eu já conseguiria descartar essa alternativa. Voltando ao enunciado, o examinador pediu, de acordo com o texto expresso na Constituição. A Constituição, em momento algum, diz deverá punir ato atentatório a liberdades com penas restritivas de direito. Não existe no texto constitucional esta frase. Portanto, a alternativa está errada. Errada, leva o vermelhinho, e ela viola o disposto no artigo 5º, inciso 41 da Constituição Federal. Constituição Federal. Vamos olhar o que diz a nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. O inciso 41 não fala em penas restritivas de direito. Não fala em penas restritivas de direito. Portanto, meus amigos, voltando para a questão, a alternativa E está errada! Nossa, que legal, hein, Espanha? Passamos pela primeira questão da prova de direito constitucional do concurso escrevente
do TJSP 2018. Observação. Essa questão, ela contém clássicos de concurso, tá? São questões batidas. Prova de concurso tem questões fáceis, questões médias, questões difíceis e questões assim que só talvez a tropa de elite da NASA consiga responder. Nós não podemos errar questões fáceis nem médias, tá? Cuidado. Essa questão, na minha opinião, seria uma questão fácil. Quem está estudando para concurso, quem lê a Constituição Federal, quem faz resolução de questões, consegue responder tranquilamente. Vamos para a próxima questão, hein? Salvo em caso de guerra declarada nos termos expressos da Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB/88, não haverá penas. Vou grifar aqui. Salvo em caso de guerra declarada nos termos da Constituição, não haverá penas. O examinador está dizendo o seguinte, ó, salvo no caso de guerra declarada, nos termos expressos da Constituição, não haverá penas. Ele quer saber quais os tipos de pena o texto expresso da Constituição veda. Cuidado, hein? O texto da Constituição veda a pena de morte? Sim! O texto da Constituição veda a pena de banimento? Sim! Parênteses. Aqui no microfone, enfim. Me empolgo às vezes. Pena de banimento é você mandar o criminoso para fora do Brasil. Eu vou banir o criminoso, tá? A Constituição não permite este tipo de pena. A Constituição também não permite penas de caráter perpétuo. Não existe prisão perpétua no Brasil. A Constituição também não permite a pena de trabalhos forçados. O que é trabalho forçado? É obrigar o preso a trabalhar. O preso trabalha se quiser. E mais, para cada 3 dias trabalhados, ele abate 1 da pena. Então, apesar do preso não ser obrigado a trabalhar, é um bom conselho que ele trabalhe. Por quê? Porque a cada 3 dias de trabalho, eu abato 1 da pena. Na alternativa E, está discriminado de expulsão. A Constituição Federal ela não fala em expulsão, não existe a pena de expulsão. E olha só que sacanagem. O banimento não é você tirar alguém de um país e mandar para outro porque cometeu um crime? Não é um sinônimo aí, talvez, de expulsão? O examinador foi meio sacana. Mas para quem leu o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, fica fácil responder esta questão. Neste inciso, ainda tem mais uma pena que é vedada, tá? As penas cruéis. Meus amigos, vale a pena a gente dar uma olhadinha no inciso 47. Ótimo para cair no concurso. Olha só, inciso 47, grifado aqui na tela. Não haverá penas de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Já vimos isso em algum lugar, hein? Acho que foi no enunciado, na Espanha. Sim, no enunciado, olha só. Não haverá pena de morte. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Não haverá penas de caráter perpétuo. Não haverá penas de trabalhos forçados. Não haverá pena de banimento. Não haverá penas cruéis. Guardem essas 5 espécies de penas. Sempre caem em concurso, eles vão misturar, tá bom? Eles vão misturar. Voltando à questão. Todo mundo, mas todo mundo sabe que não tem pena de morte no Brasil. Todo mundo sabe, todos.
mas poucas pessoas sabem que, salvo em caso de guerra declarada, haverá pena de morte. E pela legislação militar, ela dar-se-á por fuzilamento. Cuidado, hein? Se o examinador falou nos expressos termos da Constituição Federal, é salvo em caso de guerra declarada. Se faltar uma palavrinha, cuidado, hein? Não está nos expressos termos da Constituição. A alternativa 46, resposta certa é a letra A. Verdinho nela. Por quê? Porque das espécies de pena vedada pela Constituição, pena de morte, banimento, cruéis, de caráter perpétuo e trabalho forçado, somente a pena de morte é aplicada em casos de guerra declarada. As outras, nem em caso de guerra declarada, podem ser aplicadas, tá? Então, a alternativa A está correta e as demais alternativas estão incorretas. Ela está correta por causa do artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Muito fácil, muito tranquila. Mais uma vez, hein? Questão clássica de concurso, questão fácil, texto expresso da Constituição. Não podemos errar esse tipo de questão. Passemos para a próxima questão, a questão de número 47. No que diz respeito à nacionalidade, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB/88, é o apelido dela, tá? É correto afirmar que o brasileiro, vamos grifar de novo, no que diz respeito à nacionalidade, de acordo com a Constituição, é correto afirmar que o brasileiro. O examinador, no enunciado, ele já me diz o seguinte, ó, no que diz respeito à nacionalidade, o tema da nossa questão é nacionalidade, de acordo com a Constituição, de novo, de acordo com a lei maior, com a letra seca, com a letra fria da Constituição. É correto afirmar que o brasileiro, antes de responder e antes de analisarmos as alternativas, vou fazer uma pequena explanação sobre nacionalidade e alguns aspectos da nacionalidade no texto constitucional. Anotem, importantíssimo, tá? O que é nacionalidade? Nacionalidade, de uma maneira bem simples, é um vínculo jurídico que une uma pessoa a um país. Nacionalidade é um vínculo jurídico que une uma pessoa a um país. Repete, Espanha. Repito. Nacionalidade é um vínculo jurídico que une uma pessoa a um país. Eu sou brasileiro, eu tenho a nacionalidade brasileira. Por que sou brasileiro? Porque eu nasci no Brasil. E se nasci no Brasil, eu sou um brasileiro nato, que tem um vínculo jurídico com a República Federativa do Brasil. Só que existem dois tipos de brasileiro. Só dois tipos, Espanha? Pensei que tivessem mais. Não, são só dois tipos de brasileiro. Brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. O naturalizado é aquele estrangeiro que veio para o Brasil e, por algum motivo previsto em lei, conseguiu a nacionalidade brasileira. Certo? Então, quando eu falo em brasileiro, é um gênero na Constituição Federal que tem duas espécies. Brasileiro nato, aquele que nasceu no Brasil, e o brasileiro naturalizado, aquele estrangeiro que, de acordo com a lei, adquiriu a nacionalidade brasileira. A própria Constituição, ela fala expressamente que a lei não fará distinção entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Guardem isso, importantíssimo, hein? Brasileiro nato e o naturalizado não pode sofrer distinção da lei.
Porém, contudo, entretanto, entrementes, a Constituição faz a ressalva, salvo as distinções feitas no texto constitucional. E no texto constitucional, nós vamos observar que o brasileiro nato, ele leva um pouquinho mais de vantagem do que o naturalizado, tá? Guardem isso, vai ajudar a responder inúmeras questões. Feitas essas pequeninas explanações sobre sobre a nacionalidade, vamos analisar, melhor dizendo, as alternativas. É correto afirmar que o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado pela prática de crime de furto após a naturalização, no caso de condenação por sentença judicial? Vamos grifar naturalizado, extraditado pela prática de crime de furto após a naturalização. Você grifou tudo. Então, tem muita palavrinha importante aí, né? Bom, importante. Brasileiro não pode ser extraditado. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Repito, brasileiro nato não pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado não pode ser extraditado. Regra geral, salvo se cometer crime comum anterior à naturalização. Lembra que eu falei? Brasileiro, nato e naturalizado são iguais perante a lei, mas a Constituição pode fazer algumas distinções. E falei para vocês que o brasileiro nato, de acordo com a Constituição, ele leva vantagem, tem mais benefícios que o naturalizado. Um deles, o brasileiro nato jamais poderá ser extraditado. O brasileiro naturalizado também não pode ser extraditado, regra geral, salvo se cometeu crime comum anterior à naturalização, certo? O que é uma extradição? Extradição é um instituto jurídico que um país pede a outro que lhe mande uma determinada pessoa, um criminoso, para ser punido, para ser julgado, enfim. Eu sou brasileiro, vou para a Europa, piso fora da faixa, cometo um crime lá. Saio correndo, dou o pinote, venho para o Brasil. Posso ser extraditado? Nananina, não. Não! Não! Por quê? Porque eu sou o brasileiro nato. Agora, se eu fosse brasileiro naturalizado, né, cometesse o crime na Europa, voltasse para o Brasil, poderia ser extraditado? Não, porque eu cometi o crime após a naturalização. E se eu tivesse cometido o crime antes, Espanha? Antes, se você tivesse cometido crime comum, você iria ser extraditado. E aqui, o exame, essa questão, ela tem um monte de pegadinhas. Olha só, pela prática de crime de furto, hein? Vou colocar outra cor aí para vocês pensarem. Furto é um crime comum. Furto, homicídio, latrocínio, são crimes comuns. Esses crimes, eles ensejam a extradição, se forem cometidos antes do processo de naturalização pelo brasileiro naturalizado. No entanto, em casos de crimes políticos, crimes envolvendo a política, ideologias, enfim, mesmo que o brasileiro naturalizado cometesse um crime político antes da naturalização, ele não seria extraditado, hein? Cuidado, hein? Cerejinha do bolo, quem souber disso vai estar no top dos candidatos, hein? E o examinador foi muito sacana, porque ao invés do antes, ele trocou a palavrinha antes por após. Examinador malvado, não.
Ele trocou de novo uma palavrinha, né? Uma palavrinha. É o estilo de prova da VUNESP. Então, temos que estar preparados para isso. A alternativa está incorreta. Vermelhinho. Por quê? Porque ela viola texto expresso do artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Certo? É correto afirmar que o brasileiro naturalizado poderá ocupar cargo no Conselho da República? Para responder essa alternativa, eu preciso saber o que é o Conselho da República. O Conselho da República está no artigo 89 da Constituição Federal. É um órgão consultivo da presidência da República. É formado pelo vice-presidente, que tem que ser brasileiro nato. É formado pelo presidente da Câmara dos Deputados, que também tem que ser brasileiro nato. É formado pelo presidente do Senado. É formado, que também tem que ser brasileiro nato. É formado pelo líder da maioria e da minoria do Senado. Ai, dedinho. Agora sim, me empolguei. O dedinho travou. Enfim, líder da maioria e da minoria do Senado Federal. Líder da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados. E por 6 brasileiros natos. Ou seja, para fazer parte do Conselho da República tem que ser brasileiro nato, brasileiro naturalizado não pode fazer parte do Conselho da República. A questão está errada porque ela viola o disposto no artigo 89 da Constituição brasileira. Próxima alternativa. É correto afirmar que o brasileiro naturalizado poderá ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça? Sim, artigo 104, parágrafo único da Constituição Federal. A alternativa está correta. Correta. Opa, acho que eu me embananei aqui. Vamos ver se eu consigo consertar o negócio. Agora eu acho que vai, hein? Vamos lá. Ufa, foi. Eu me embanando com essas coisas, sou um cara analógico. Alternativa correta. Vamos ver o que diz o artigo 104 aí da Constituição Federal. Agora sim, vamos preparar aqui. Artigo 104 da Constituição Federal. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ficar legível. Artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros, tá? Só lembrar da idade de Cristo, tá? Superior Tribunal de Justiça, idade de Cristo, 33 ministros no mínimo. Horrível essa, mas enfim. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo presidente da República, dentre os brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Olha só. Dentre os brasileiros. O texto constitucional usou o gênero brasileiros, que tem 2 espécies, brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Portanto, de acordo com o texto expresso da Constituição Federal, a alternativa C está correta. O brasileiro naturalizado poderá ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Vamos analisar a próxima alternativa. É correto afirmar que o brasileiro nato poderá ser extraditado no caso de envolvimento do crime de tráfico internacional
de entorpecentes, brasileiro nato. Lembra que eu falei para vocês? Eu sou brasileiro nato, eu vou para a Europa, piso fora da faixa, dou um jeitinho de vir para o Brasil. Cheguei aqui, estou salvo, estou salvo, estou salvo. Não serei extraditado. Brasileiro nato jamais será extraditado do Brasil. Guardem isso, hein? Guardem. Ah, Espanha, quer dizer que eu me safo, então? Não. Você não vai ser extraditado para o exterior, mas pode ser que, dependendo do crime que você tenha cometido no exterior, você seja processado no Brasil e cumpra a pena no Brasil. Nas aulas de direito penal, eu vou explicar esse conflito de leis no espaço, tá bom? Então, a alternativa está incorreta, vermelhinho nela, vermelhinho, por quê? Porque ela viola a literalidade do artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Próxima alternativa. É correto afirmar que o brasileiro nato não poderá ter declarado a perda da nacionalidade? Brasileiro nato, perda da nacionalidade. Pô, brasileiro nato não é aquele cara que nasceu no Brasil? Aí está falando para mim, e assim, o brasileiro nato não pode ser extraditado para o exterior. Quer dizer que o brasileiro nato também não perde a nacionalidade? Cuidado, hein? Pegadinha! Pegadinha! Cuidado com o examinador malvado! Cuidado, cuidado, perigo. Vamos olhar o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1º, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Sou brasileiro naturalizado. Posso perder a minha nacionalidade? Posso, desde que eu tenha praticado um ato nocivo ao interesse nacional e a perda da naturalização tem que se dar mediante sentença judicial. Vocês já pensaram se aplicasse isso ao brasileiro nato? Aquele que causasse, ou melhor, aquele que perpetrasse uma atividade nociva ao interesse nacional perdesse a nacionalidade? Seríamos bem poucos brasileiros, hein? Enfim, nossa, não resisti. Enfim, essa não tem nada a ver com a alternativa, tá? Mas ótimo para cair num concurso, hein? O brasileiro naturalizado pode perder a nacionalidade por sentença judicial, desde que tenha praticado uma atividade nociva ao interesse nacional. No inciso 2º, tanto a nacionalidade, o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado podem perder a nacionalidade brasileira nos seguintes casos: se adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, regra geral: eu sou brasileiro. Posso perder a minha nacionalidade? Tá. Se eu for brasileiro naturalizado por sentença judicial, em função de eu ter praticado ato nocivo ao interesse nacional. Para o naturalizado. Para o nato, isso não vale. Para o brasileiro nato e o naturalizado, eu perco a minha nacionalidade se eu adquirir outra nacionalidade. Exemplo: eu sou brasileiro, eu vou viajar para o Cazaquistão. Puxa, adorei o país e eu adquiro a nacionalidade do Cazaquistão. Eu não tenho vínculo nenhum com o Cazaquistão.
eu ganho a nacionalidade do Cazaquistão e perco a nacionalidade brasileira. Se eu fosse brasileiro naturalizado e fizesse a mesma coisa, perco a minha nacionalidade. Eu só não vou perder a minha nacionalidade se eu adquirir outra em duas hipóteses. A primeira, se eu adquirir uma nacionalidade originária, né? Exemplo, eu sou bisneto de espanhóis. Então, em tese, por eu ter parentes que são espanhóis, eu poderia ter a nacionalidade brasileira e a nacionalidade espanhola. Eu não iria perder, porque seria uma nacionalidade espanhola originária. Meus ancestrais eram espanhóis, certo? Muito fácil, muito tranquilo. Ou então, eu estou no exterior, vamos lembrar do jogador de futebol que está no exterior já há algum tempo, e às vezes ele tem que se naturalizar para continuar morando e trabalhando no exterior. Por quê? Porque determinada liga de futebol exige que cada time possa contratar apenas 3 estrangeiros. Aí, para abrir vaga, para trazer mais estrangeiros, eles vão naturalizando os estrangeiros que chegaram antes. Lembra do jogador de futebol? Então, assim, se eu adquirir uma outra nacionalidade, eu perco a brasileira. Salvo se eu adquirir uma nacionalidade originária, né? Lembra do Espanha, que pode adquirir a nacionalidade espanhola, porque os bisavós eram espanhóis, né? Ou se eu tiver que adquirir a nacionalidade do outro país para poder morar ou trabalhar ou exercer os direitos civis. Lembrem-se do jogador de futebol. Dica do Espanha: leiam com cuidado, com carinho, o artigo 12 da Constituição Federal. 12. O 13 também. Tem questão de concurso sobre o 13. Eles vão falar sobre o direito de nacionalidade, tá? Nas próximas questões da série Resolução de Questões, vamos enfrentar esse tema em outras provas, enfim. Mas guardem com carinho. Muito importante esse dispositivo constitucional. Sempre cai em prova. Voltemos, então, à questão. De acordo com o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º, alíneas A e B, a questão está, ou melhor, a alternativa está errada, né? Muito fácil, muito tranquilo. De novo, hein? Até aqui, o examinador pega a letra fria da lei, utilizando questões clássicas de concurso, hein? Muito interessante essa provinha da VUNESP. Avancemos agora. Próxima questão, a 48 da prova de 2018. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB/88, é correto afirmar que, de novo, hein? Nos termos da Constituição, é correto afirmar que... Espanha, por que você está marcando o enunciado e as alternativas? Meus amigos, minhas amigas, é muito importante ir fichando a questão, fichar o enunciado, fichar as alternativas. Por quê? Porque às vezes vem uma palavrinha diferente, a letra é pequena, vocês estarão cansados. Precisamos ter a certeza do que o examinador quer. Às vezes ele coloca a assinale incorreta, você não leu direito e você acaba marcando a correta, você perde questões preciosas porque você não entendeu o que o examinador quer. Por isso é importante fichar. Observação: na série Aprendizagem Acelerada do nosso canal, teremos uma aula específica ensinando os macetes de como fazer uma prova teste. Também teremos na série Aprendizagem Acelerada uma aula ensinando a chutar. Provas testes são feitas com base em critérios estatísticos. O nosso chute também tem que ser feito com base em critérios estatísticos. Feitas essas ressalvas, voltemos à questão. É vedada a acumulação remunerada de 2 cargos públicos de professor, independentemente de haver compatibilidade de horário. Ó, eu vou grifar
o independentemente, né? Salvo engano, é um advérbio, né? Cuidado, sempre quando tiver um advérbio aí, acende a luzinha, né? Mas olha só que alternativa interessante, ó. É vedada a acumulação remunerada de 2 cargos públicos de professor. Vocês estão estudando para concurso, vocês serão escreventes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e vocês terão um cargo público que já vai resolver a vida de vocês. Será que é possível ter 2 cargos públicos? Nossa, já pensou? 2 salários, 2 férias com 1/3. Tem que ser possível, tem que ser possível, tem que ser possível. E é possível, meus amigos. Existem 3 hipóteses que a Constituição Federal permite a acumulação de cargos. Conta Espanha, que eu quero fazer. Eu quero fazer 2 concursos, Calma, calma, calma. A primeira hipótese de cumulação de cargos. 2 cargos de professor. Eu posso ter 2 cargos públicos de professor. Eu posso ser um cargo público na rede de ensino municipal aqui de Mogi das Cruzes, de manhã, e eu posso dar aula à tarde ou à noite na rede estadual. Eu posso ter 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horário. O examinador mal do coração peludo usou independentemente de haver a compatibilidade de horário. Eu posso acumular 2 cargos de professor desde que haja a compatibilidade de horário. Questão clássica de concurso, hein? A segunda hipótese do texto constitucional para acumulação de cargos. Um cargo de professor, um cargo técnico científico. Exemplo, eu estudei engenharia, me formei em engenharia, passei no concurso para engenheiro do Serviço Municipal de Águas e Esgotos aqui de Mogi das Cruzes, cargo público. Mas eu me dedico à vida acadêmica e prestei o concurso para professor da Universidade Federal de São Paulo. Passei, posso ter um cargo técnico no SEMAI e um cargo de professor. Certo? A segunda hipótese de acumulação de cargos. E a terceira, desde que haja compatibilidade de horários, tá? Desde que haja compatibilidade de horários. E a terceira hipótese de acumulação de cargos na Constituição são para 2 cargos na área de saúde de profissões regulamentadas, desde que haja a compatibilidade de cargo. Sou dentista, posso ter 2 cargos públicos? Pode. Sou médico, enfermeiro, auxiliar, posso ter 2 cargos públicos na área da saúde? Posso. A alternativa A está errada, leva o vermelhinho, porque ela viola a literalidade do artigo 37, inciso 16. Aqui está errado. 16. Alíneas A, B e C da Constituição Federal. Vamos conferir este dispositivo constitucional. Vamos lá? 20, 25, 29, 34, 35, 37... 16. Grifado. Artigo 37, inciso 16 da Constituição da República Federativa do Brasil. É vedada a acumulação remunerada de 2 cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observada em qualquer caso disposto no inciso 11. A linha A de 2 cargos de professor. A linha B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. O inciso 16, a linhas A, B e C da Constituição Federal, um clássico
de concursos, não? Mas, ó, por curiosidade, tá? O texto constitucional fala de cumulação remunerada, tá? Se vocês quiserem acumular cargos públicos gratuitamente, não há problema, tá bom? Desde que haja... Já pensou? Vocês passam para o concurso do Tribunal de Justiça, ganham, muito bem, para que ganhar em outro cargo? Cumulam outro cargo gratuitamente, se houver... Tá bom, não precisa ficar bravo comigo, foi só uma tentativa de piada. Enfim, guardem esse dispositivo, não existir, esse dispositivo constitucional. Mas, ó, pode ser uma pegadinha do examinador, levaria milhões para a vala. Por quê? A Constituição veda acumulação remunerada. A acumulação não remunerada não é vedada. Vocês podem fazer um trabalho voluntário para a administração pública em um dos cargos públicos, não? Enfim, não, isso é horrível, né? Tá bom. Avancemos, voltemos às questões, então. Então, a alternativa A está errada. Por quê? Porque viola expressamente o artigo 37, inciso 16, alíneas A, B e C da Constituição Federal. Passemos para a próxima. É correto afirmar que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Executivo, não poderão ser superiores ao do Poder Judiciário. Cuidado! Perigo! Pegadinha! Examinador malvado! Ele trocou, olha só. A assertiva correta seria o seguinte: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Ele trocou o Poder Executivo pelo Poder Judiciário. Pergunta sacana essa, examinador mal, muito mal. Como é que eu vou decorar isso, Espanha? Vamos lembrar da mesada? Quem paga a mesada não ganha mais, não é o que entrega o dinheiro. Quem recebe a mesada pode ganhar mais do que o cara que entrega a mesada? Não. Ele pode ganhar no máximo a mesma coisa. Por quê? Se eu ganho 1.000, dou uma mesada de R$500 para o meu filho, eu e meu filho vamos ganhar a mesma coisa. E se eu quiser dar tudo... Não estraga o meu exemplo, tá? Não estraga, da mesada. Quem tem o dinheiro e dá o dinheiro, né, vai ter que ser a mesma coisa. No mundo aí da separação dos poderes, quem é que tem a chave do cofre? O poder executivo. O dinheiro está no poder executivo, que repassa para o poder legislativo e que repassa para o poder judiciário. Se o dinheiro vem do executivo, o servidor público do executivo tem que ganhar a mesma coisa que do legislativo e do judiciário, tá? Tem que ser compatível, não pode ser superior. O executivo pega, manda o dinheiro para o legislativo, manda para o judiciário, e os servidores desses dois poderes ganham mais do que o do executivo, não tem lógica, tá? A alternativa capciosa, ele trocou uma palavra pela outra. De novo, a importância de conhecer a letra fria da lei, a lei seca, ler o texto constitucional. Vai no edital, por exemplo, de 2018, porque não saiu de 2021 ainda, pega os dispositivos constitucionais que foram cobrados na prova e vão lendo. 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite, vão criando esse hábito. No dia fazendo exercícios, fazendo apontamentos, né? No dia da prova vai ficar fácil, vai ficar automático. Então a alternativa B está errada, porque o examinador malvado trocou o poder executivo pelo poder judiciário, contrariando expressamente o disposto no artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal. Próxima alternativa. É correto afirmar que o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela sua
remuneração. Gente, tema muito legal, interessante. É o seguinte, vocês estão estudando, ralando, vão passar no concurso. Mas aí vocês passam no concurso e aí vocês vão querer desenvolver uma carreira política. Tá? É muito comum isso, viu? Muito comum. Tanto é que o Constituinte fez previsão expressa no texto constitucional dessas hipóteses, tá? Eu tenho 3 situações, tá? Eu tenho um servidor público que resolveu se enveredar na política e vai gerar 3 situações, tá? A primeira delas, vocês passam no concurso para escrevente do Tribunal de Justiça, vão conhecer muita gente, vão atender o público lá, vão ficar famosos, falar, vou aproveitar a minha fama de super servidor público e vou me candidatar a deputado federal, ou a deputado estadual, ou a deputado distrital, ou a senador, são cargos federais, estaduais ou distritais, cargos eletivos, tá? E aí vocês são eleitos. Nesta hipótese, vocês o concurso o seu cargo, melhor dizendo, de escrevente fica suspenso, vocês deixam de exercer a função e vão exercer o mandato eletivo. E vocês vão ganhar o quê? Vocês vão ganhar os vencimentos do mandato eletivo. Olha só, vocês vão ganhar, sei lá, R$7.000 como escrevente, viram deputado federal, vão ganhar, sei lá, 30 mil de salário mensal, mais 90 mil de ajuda de custo e mais outras benesses, não? Mais do que justo de ficar sem receber os benefícios do TJSP. Essa é a primeira hipótese, hein? Vocês disputaram a eleição para cargo federal, estadual ou distrital, suspende o salário do TJ, vocês deixam de exercer o concurso e vão ficar com o salário do cargo eletivo. Aí, depois que acabar o mandato, vocês voltam para o cargo. Ele está lá esperando vocês, certo? A segunda hipótese é a do prefeito, tá? Que é a da alternativa C. O camarada passou no TJSP e decidiu se candidatar a prefeito. Ganhou. Nesse caso, ele deixa o cargo de lado, né, enquanto ele for prefeito, e ele pode escolher se ele quer a remuneração de escrevente do TJ ou se ele quer a remuneração de prefeito. Na prática, vão querer a maior, né? Lógico, de prefeito, não? É assim que a banda toca. Mas por que tem esse dispositivo constitucional? Eu milito também na área eleitoral e a gente trabalha em cidade pequena também na época de eleição, e é muito comum o médico que cuida do pessoal da cidade, que tem um cargo público, disputar a eleição para prefeito. E na hora que ele disputa a eleição para prefeito, né, ele tem um salário de médico, sei lá, de R$15.000, e o salário da prefeitura de prefeito é R$5.000, R$6.000. Então, ele acabou optando por manter o salário do concurso. Por quê? Porque ele é médico, ganha bem no concurso e o salário de prefeito é abaixo. Então, lembre-se o seguinte, servidor público que disputa cargo de prefeito fica afastado do cargo, mas ele pode optar entre as remunerações. Ele escolhe qual vai ser mais vantajosa, certo? Agora, notem com carinho, essa é a melhor hipótese. Disputem cargo de vereador. Por quê? Porque se vocês passarem no concurso do Tribunal de Justiça, no cargo de escrevente, aí vocês ficam conhecidos na cidade, aí vocês entram para a política, ganham para vereador. Se tiver compatibilidade de horários, vocês vão poder continuar no TJ ganhando salário de escrevente e vão exercer o mandato eletivo de vereador ganhando o salário de vereador, se houver compatibilidade de horário. E na maioria das cidades, assim, principalmente nas pequenas, a Câmara Municipal se reúne uma vez por mês, às vezes, à noite. Ou seja, dá para trabalhar no TJ e ainda ser vereador à noite. Agora, se por acaso for incompatível os horários, aí volta a regra do prefeito. Aí o servidor público fica afastado do cargo e ele vai poder optar por qual remuneração ele quer, a de vereador ou a do cargo que ele possuía. Mais um clássico de concurso. A alternativa está errada, por quê?
Ela disse o seguinte: o servidor público da administração direta, autárquica e fundacional investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, emprego ou função pública. Até aqui está certo. O que está errado é essa parte final, ó. Sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração. O prefeito pode optar pela sua remuneração nessa hipótese. A questão está errada, leva o vermelhinho, porque houve violação expressa do texto constitucional. Foi violado o artigo 38, incisos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal. Questão fácil, porém chatinha. Próxima alternativa. É correto afirmar que os proventos da aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão? Essa questão e esta alternativa, elas são importantes para alertar vocês, meus amigos. É importante fazer provas anteriores? É importante fazer provas anteriores. Mas temos que ter cuidado. Por quê? Porque no Brasil, a legislação, a Constituição muda muito. A prova que nós estamos fazendo é a prova de 2018. Em 2019, houve a reforma da Previdência e houve mudança constitucional. A alternativa D, ela estava correta em 2018. Por quê? Ela estava dizendo o seguinte, ó, que os proventos de aposentadoria e pensão, eles vão ser, no máximo, iguais ao que o servidor tinha na ativa. Ou seja, eu ganho 10 mil reais como servidor público, quando eu me aposentar, o meu benefício previdenciário vai ser de, no máximo, 10 mil reais. Pode ser um pouquinho menor, mas nunca vai ser superior. Eu não posso ganhar mais aposentado do que eu ganhava enquanto eu era servidor da ativa. Como é que ficou o artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal? Aqui eu vou colocar uma outra cor. O azulzinho, acho que não destacou muito, então vamos mudar. Vou colocar... Não, rosa não. Não, verde também não. Essa cor aqui. Tá estranha, né, Espanha? Mas enfim, né? Anotem aí, cuidado, hein? Na época estava certo. Em 2019, mudou a redação do artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, estou alertando vocês que sempre está mudando a legislação. Quando fizermos provas antigas, vamos olhar o texto da lei. Vamos olhar o texto da lei. Vamos dar uma olhada no texto constitucional? 37, 38, 40, parágrafo 39, 40, parágrafo 2º, ó. Para quem está começando a estudar direito, não precisa comprar a Constituição. É só digitar Planalto, Constituição Federal, vai aparecer o texto atualizado da Constituição Federal. Quando você clica no texto da Constituição, você tem esses trechos aqui que estão riscados. Isso representa a redação antiga do texto constitucional. O que não está riscado é o que está valendo. E é interessante a gente poder comparar isso, tá? Vamos olhar o parágrafo 2º, ó, na redação que estava em vigor. Opa, apertei um botão errado aqui. Na redação que estava em vigor em 2018, os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. É a literalidade da alternativa da questão.
como é que ficou depois da reforma da Previdência? Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social. Ou seja, aposentadoria e pensão não pode ser maior do que o teto da previdência social e nem inferior ao salário mínimo. Eu não vou entrar em maiores detalhes para vocês não ficarem emputecidos, mas enfim, mesmo com a tungada que os servidores levaram, o regime próprio do servidor público ainda continua sendo melhor do que o INSS. Eu ousaria dizer o seguinte: com as novas regras de aposentadoria apareceu um e-mail. De novo um e-mail. Meu Deus, deixa eu senão vai aparecer no e-mail aí na tela, vocês vão ficar sabendo o que acontece na minha caixa de e-mails. Enfim, nossa, essa foi horrível. Não dá para cortar, continuemos. Mesmo com a tungada que a reforma da Previdência deu nos servidores públicos, o regime de previdência dos servidores públicos ainda é bem melhor do que o INSS. Por quê? Porque dificilmente uma pessoa que começa a trabalhar agora vai conseguir se aposentar. Raras exceções, né? Mas o servidor público que entrar num concurso público e desenvolver uma carreira vai conseguir se aposentar. Pensem nisso, hein? Pensem nisso, muito, muito importante. Então, vamos voltar à questão. Espero que não entre mais nenhum e-mail aqui na tela, não, para poluir. Vamos ver a próxima assertiva. É correto afirmar que o servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou administrativa que prescindem de processo prévio em contraditório? Vou grifar prescindem. E aqui eu fico muito pé da vida com um tipo de assertiva como essa. Essa assertiva é uma tremenda de uma casca de banana. Ela não mede conhecimento, ela mede a capacidade do aluno se livrar de cascas de banana na prova. Por quê? Porque não é uma questão jurídica, meus amigos. É uma questão gramatical. Prescindir. Eu preciso saber o que significa esta palavra. Se eu não souber o que significa prescindir, eu não vou conseguir responder. E mais, eu preciso saber o que é prescindir e eu preciso saber o que é imprescindir. Tem a palavra prescindir e imprescindir, que têm significados opostos. Examinador malvado do coração peludo, mal. O servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou administrativa. Tá correto. Vocês estudaram, passaram num concurso, passaram pelo estágio probatório, o cargo é de vocês. Para perder, tem que ter processo administrativo ou processo judicial, com contraditório, com direito à defesa. Porque vivemos num Estado democrático de direito, pô. Agora, quando ele fala na segunda parte que prescindem de processo prévio em contraditório, prescindir significa desnecessário. Essa assertiva está dizendo o seguinte, ó, que o servidor público perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou administrativa sem a necessidade de processo prévio em contraditório. Isso é uma tremenda de uma sacanagem. Imagina no dia da prova, tendo que fazer um monte de questões. Tá quente, pandemia, pressão para passar no concurso, não, nervoso. E aí essa palavrinha aí, prescindir, né? Você tem que saber que o que é prescindir e o que é imprescindir, que muda todo o significado, é muita maldade. Porém, fazendo a aula de hoje na série Resolução de Questões, vocês já sabem, tem que desenvolver vocabulário, não só o jurídico, tá? Vocês serão analisados no português em outras partezinhas da prova, examinador mal. Esta alternativa é
com certeza feriu de morte muitos, mas muitos bravos concurseiros. Certo? Eu odiei essa alternativa. Cara, sacanagem isso, hein? Sacanagem. Muita maldade no coração. Examinador mal, mal, mal. Se você estiver assistindo meu vídeo, examinador que fez essa questão, não deixe o like. Não deixe o like, hein? Nossa, eu empolguei. Próxima questão, hein? São assegurados, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, a categoria dos trabalhadores domésticos, os seguintes direitos. De novo, hein? Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. De novo, cara. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu acerto agora. Aê, Espanha! O examinador quer saber, nos termos da Constituição Federal, quais os direitos que os trabalhadores domésticos têm, né? Dentre as 5 alternativas que nós temos. A questão, ela é chatinha por um pequeno aspecto. No artigo 7º da Constituição, nós temos 34 direitos trabalhistas. Salário, férias, 13º e por aí vai. Mas no parágrafo único do artigo 7º, nós temos um texto codificado, uma redação muito ruim, que diz quais os direitos que os domésticos não têm. São 8. Ufa, consegui. Achei que você ia ficar no 5. 8, né? Dica do Espanha, né? Eu vou passar o rol desses 8 direitos, vai estar na descrição do vídeo, vocês guardem, dá uma lidinha, né? Para saber, olha, tem 34 direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas, todo mundo que já teve uma carteira CLT sabe, né? Salário, férias, 13º, tal. Agora, essa lista com os 8, o doméstico não tem, tá? Antes de lermos a Constituição Federal, vamos ler as alternativas e vamos usar a lógica para ir descartando cada uma delas e encontrar a alternativa correta. Lembrando, a pergunta que é: qual o direito trabalhista dos domésticos nas 5 alternativas abaixo? Ou seja, eu tenho 5 alternativas, uma tem um direito que o trabalhador doméstico tem e 4 tem direitos que o trabalhador doméstico não tem, de acordo com o texto constitucional. Vamos lá? Será que o trabalhador doméstico tem proteção em face da automação em forma da lei? Tá estranho, né? Porque o doméstico, ele trabalha na casa, cuidando da casa, cuidando das pessoas, né? A proteção em face da automação é mais para um trabalho numa indústria, não é? Então, está errado. A alternativa A. O texto constitucional, né? Ele diz expressamente que, no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, que o doméstico não tem direito à proteção em face da automação. Ou melhor, ele fala residualmente, tá? No parágrafo único, ele descreve quais os direitos o doméstico tem. O que não tiver no parágrafo único, o doméstico não tem. E a proteção em face da automação não está descrita no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Alternativa B. O trabalhador doméstico tem direito ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho? Bom, o que é uma convenção ou acordo coletivo de trabalho? Eu tenho o sindicato dos empregados, eu tenho o sindicato dos empregadores. Eles se reúnem, negociam e soltam uma convenção coletiva. Essa convenção coletiva vai estabelecer direitos e deveres entre as partes. O doméstico tem direito aos benefícios dos acordos e das convenções coletivas.
Tá certa a alternativa. Acordo coletivo é quando o sindicato dos empregados negocia diretamente com o patrão. No caso do doméstico, é possível juridicamente, mas na prática não vai acontecer. Na prática, o que vai acontecer são as convenções coletivas, porque existe o Sindicato dos Empregadores Domésticos e existe o Sindicato dos Empregados Domésticos, tá? Então, a Constituição, no artigo 7º, parágrafo único, reconhece como direito dos trabalhadores domésticos o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Esta é a alternativa correta. Olha só que legal. Próxima alternativa. É direito dos, de acordo com o texto constitucional, é direito dos trabalhadores domésticos, jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Pô, absurdo, já pensou, hein? Estabelecer turnos ininterruptos de revezamento para empregados domésticos em uma casa. Isso não existe na prática. De novo, é um direito ligado à indústria, tá? Então, por lógica, eu iria rifar, mesmo que eu não soubesse da existência do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Próxima alternativa. É correto afirmar que os trabalhadores domésticos têm direito à participação nos lucros ou nos resultados desvinculada da remuneração conforme definido em lei? Já pensou se vocês passam no concurso, vão ganhar uma fortuna como escreventes do TJSP, contratam uma empregada doméstica e ela participa dos lucros do seu trabalho, afinal de contas, o dinheiro vocês vão levar para casa? De novo, é um direito ligado à indústria, a uma empresa. Os funcionários de uma indústria, de uma empresa, ganham a participação nos lucros. Não é lógico que um trabalhador doméstico ganhe lucros. Por quê? Primeiro, porque uma casa não gera lucros, não é uma empresa. Então, a alternativa está errada, não só pela lógica, mas porque não está no rol do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Alternativa E. Será que o trabalhador doméstico tem direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho? Trabalho doméstico é um trabalho feito em uma casa. Lavar, passar, cozinhar, enfim. Esse é o trabalho doméstico. A casa pode ser maior ou menor, mas o trabalho é o mesmo. É diferente de um trabalho num setor de serviços ou numa indústria, que para cada tipo de, dentro de um setor de uma indústria, eu tenho o torneiro júnior, eu tenho o torneiro master, eu tenho diferentes cargos, diferentes níveis. Então, o piso salarial tem que ser proporcional a essa diferença de trabalho, tá? Mais uma vez, usando a lógica, conseguiríamos rifar essa alternativa. Errado, vermelhinho. Agora, vamos olhar o macetinho do Espanha. Ó, no artigo 7º da Constituição Federal, temos 34 direitos trabalhistas positivados. Desses, apenas 8 os trabalhadores domésticos não possuem. São eles: piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, participação nos lucros ou nos resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, proteção em face da automação na forma da lei, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual entre os profissionais respectivos. Esses 8 incisos do artigo 7º não estão no parágrafo único do artigo 7º da Constituição. Vocês vão pegar esse texto e vão analisar ele com carinho, vão fichar e vão guardar a seguinte ideia:
O que tem de comum nesses 8 direitos que o trabalhador doméstico não tem pelo texto constitucional? Eles estão ligados a uma empresa, a uma indústria, não a uma casa. É isso que tem em comum. Entre decorar 34 direitos e saber quando o doméstico tem e quando ele não tem, é melhor decorar as exceções que vocês vão gabaritar na prova. Olha só como está o texto constitucional. A redação é péssima, confusa. O Constituinte pisou na bola. Vamos ver o artigo 7º. Vamos subir aqui, ó. Espero que funcione dessa vez, né? Não, porque eu estava gravando, aí percebi, nossa, não aparecia nada do que eu estava postando. Um desabafo de um criador de conteúdo no YouTube. Aí tivemos que gravar tudo de novo. Vida dura essa. Ó, artigo 7º, ó. Espero que vocês estejam vendo. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição. Ó, relação de emprego protegida, seguro-desemprego e por aí vai. Todo mundo sabe disso. Se a gente contar os incisos, vamos ter 34 direitos. No parágrafo único do artigo 7º, o Constituinte escreveu o seguinte, olha só. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos no inciso 4º, 6º, 7º, 8º, 10º, 13º, 15º, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 33, e atendida às condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos no inciso 1º, 2º, 3º, 9º, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Olha que redação esdrúxula, tá? Então, assim, o doméstico tem todos os direitos que um trabalhador urbano ou rural tem, salvo aqueles 8 que eu coloquei no texto anterior e que vão estar na descrição do vídeo. Então, assim, guardem essas 8 exceções. Se cair na prova, vai ser de grande valia, tá? Saibam que essas 8 exceções. O que elas têm em comum? Elas estão ligadas a direitos que têm conexão com empresas, com indústrias, com empresas prestadoras de serviço, não com o ambiente de trabalho de um doméstico. Não dá para eu pagar adicional de insalubridade numa casa. Ora, dependendo da casa, talvez fosse necessário uma emenda constitucional. Enfim, cuidado, hein? Cuidado. Questãozinha chata essa, hein? Voltemos, hein? Voltemos. Penúltima questão da prova escrevente TJSP 2018. Nossa, tá acabando. Graças a Deus. Nossa, enfim. Então, desculpa, o pessoal fica rindo aí. Eu me empolgo às vezes, pessoal, desculpa. Conforme dispõe expressamente o texto constitucional, são gratuitas as ações de mandado de segurança e mandado de segurança coletivo, de mandado de segurança e habeas corpus, de mandado de segurança e habeas data, de habeas corpus e mandado de injunção, habeas corpus e habeas data. Bom, grifando o texto, né, conforme dispõe expressamente o texto constitucional. De novo, mais uma vez, o examinador malvado está falando, olha, de acordo com o texto expresso da Constituição, ele quer saber quais dessas ações são gratuitas. Mais uma vez, importante ler a Constituição. 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. Certo? Bom, vamos primeiro enriquecer o nosso vocabulário sabendo o que significa cada uma dessas ações. Mandado de segurança, está no começo da alternativa A.
Mandado de segurança é um remédio constitucional, é uma ação prevista na Constituição Federal, e ele pode ser individual ou coletivo. Individual é quando uma pessoa maneja a ação. Coletivo é quando um grupo de pessoas maneja um mandado de segurança, tá? É isso. Mandado de segurança é uma ação judicial que a gente usa para atacar ato ilegal de uma autoridade pública que feriu direito líquido e certo. Direito líquido e certo, aquele que pode ser comprovado por um documento, sem a necessidade de prova. Exemplo, vocês estão se matando de estudar. Vão fazer a prova de escrevente do TJ 2021. Vão passar no concurso. Um de vocês será o primeiro colocado do concurso. Assistiram a aula do cursinho da Espanha? Vão brigar pela primeira colocação. Yes! Primeiro lugar. Começam a chamar. Não sei por quê, o presidente do TJ, com todo respeito, esse exemplo é para fins didáticos, tá? Ele surta. Ao invés de chamar o candidato que tirou o primeiro lugar, ele chama o último colocado na fila. Claro que o cara que ficou em último lugar na fila e foi chamado em primeiro lugar vai ficar feliz da vida. O cara que foi preterido, porque a lei diz que eu tenho que chamar o cara que foi em primeiro lugar e depois seguir a ordem de colocação do concurso, ele vai impetrar um mandado de segurança dizendo, olha, anula essa nomeação aí do último colocado, porque eu tirei, ó, tá aqui a certidão, ó, tirei em primeiro lugar, assisti as aulas do cursinho do Espanha, passei em primeiro lugar, a vaga é minha! Esse é o mandado de segurança para combater um ato ilegal que eu posso comprovar de plano, né, com documento, sem dilação probatória, certo? Ele pode ser individual, uma pessoa ajuiza o mandado de segurança, ou coletivo, um grupo de pessoas maneja o mandado de segurança, tá? Habeas corpus. Todo mundo sabe o que é habeas corpus, é para proteger a liberdade. O habeas corpus nada mais é do que DMO corpo. Se a minha liberdade estiver sendo violada ou ameaçada, eu posso impetrar um habeas corpus. Lembra que anteriormente eu falei que a liberdade talvez seja o direito mais valioso que nós temos, que pessoas preferem morrer a perder a liberdade? Então, o habeas corpus é a ação que protege a liberdade, quando ela é caçada ilegalmente, quando temos ameaça de sermos presos de maneira ilegal, é o habeas corpus. E o amiguinho dele, o habeas data, olha só, habeas corpus, habeas data, habeas corpus, habeas data, habeas corpus me deu o corpo, habeas data me deu os dados, habeas corpus me deu o corpo, habeas datas me deu a data. Data, dados. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, o habeas data ganha mais importância ainda. Por quê? Porque a proteção de dados é um direito fundamental de cada um de nós. O habeas data é o seguinte: quando uma informação, quando um dado sobre a minha pessoa está num banco de dados, eu tenho o direito de acessar esse banco de dados para saber o que está registrado no banco de dados. E mais, se for mentira, eu tenho direito de fazer a retificação. Exemplo, eu recebo uma cartinha do Serasa dizendo, olha, você comprou uma Mercedes-Benz, né, compressor, e não pagou. O senhor está devendo, sei lá, 120 mil reais aqui, o senhor foi protestado, né? Seu nome está no vermelho, eu vou ficar muito emputecido. Primeiro, porque eu não comprei a Mercedes, não. Segundo, porque me inscreveram no Serasa. Aí eu vou pedir uma certidão, porque eu vou entrar na justiça, porque eu quero saber quem negativou o meu nome. O Serasa fala, não, é segredo. Eu falo, como? Não, é segredo. Aí o que eu faço? Eu impetro um habeas data para ter acesso ao banco de dados do Serasa para que ele me mostre quem foi o... eu ia falar um palavrão. Não. Quem foi o cara que me negativou? O habeas data para ter acesso à informação. Aí, nesse mesmo habeas data, eu vou pedir, olha, retifiquem. Eu nunca comprei
essa Mercedes. Inclusive, o CPF é diferente, tá? Aí eles, obrigatoriamente, além de me fornecer o acesso à informação, eles irão retificar a informação. Importantíssimo. Habeas corpus, habeas data, habeas corpus, habeas data, habeas corpus, habeas data, habeas corpus, habeas... Agora, empolguei. Ficou claro para vocês que o habeas corpus está sempre juntinho com o habeas data? Foi por isso que eu fiz toda essa celeuma, recurso didático, não? Enfim, a última ação é o mandado de injunção. O mandado de injunção é o seguinte, a nossa Constituição, ela estabelece uma série de direitos para os cidadãos. Tá? E, às vezes, eu preciso da legislação infraconstitucional para poder fazer com que, efetivamente, o direito seja exercido. Só que a gente vive no Brasil, né? Tem artigos, tem dispositivos constitucionais que até agora não foram regulamentados. E aí? Eu fico sem exercer o direito? Interrogação. Claro que não. Eu entro com um mandado de injunção, que é um remédio constitucional que eu manejo quando eu tenho um direito constitucional, mas eu não consigo exercer esse direito constitucional porque falta uma lei. Eu vou na justiça e falo, olha, eu tenho direito à greve, sou servidor público. Não tem uma lei de greve para o servidor público. E aí, não posso fazer greve? A justiça fala, não, você está certo, você pode fazer greve, enquanto não houver uma lei federal disciplinando o direito de greve do servidor público, aplica-se a lei de greve da iniciativa privada para o serviço público. Para isso que serve o mandado de junção. E este exemplo que eu dei para vocês é um exemplo real. Há milhares de anos atrás, servidor público fazia greve e a greve era decretada ilegal porque não tinha lei. Foram para o Supremo Tribunal Federal, manejaram o mandado de junção, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, é garantido o direito de greve para o servidor público, está escrito na Constituição. Enquanto não tiver lei, façam a greve nos termos da lei de greve do serviço privado. Nunca mais vocês vão esquecer desta ação, mandado de junção. E mais, hein? Quando vocês forem fazer greve, vão lembrar do Espanha. Nossa, quando eu estava estudando para o TJ, agora que eu estou fazendo a greve, o professor falou que eu podia fazer greve porque teve mandado de junção que reconheceu o direito de greve e aplicou a lei da greve da iniciativa privada para o serviço público. Então, greve, greve, greve. Ah, tá bom. Enfim. Bom, já sabemos o que significa cada uma dessas ações. Agora, eu queria que vocês guardassem uma ideia. Vocês vão ser escreventes do Tribunal de Justiça e vocês vão trabalhar com processos, né? Com ações judiciais. São vocês que vão movimentar o processo para que o juiz decida, certo? O processo, ele é composto por muitos atos, né? Tem que ter a petição inicial, depois junta a contestação, aí tem que mandar para o juiz, manda para o promotor. É um serviço público isso, tá? É um serviço público que vai ser feito pelos serventuários da justiça, dentre eles, vocês, escreventes. Isso tem um custo, tá? Isso é um serviço que tem um custo, eu tenho que pagar custas, e sai caro para você entrar com uma ação, tá? Você paga custas, você paga por isso. Se tiver uma perícia, você paga o perito. Se você vai juntar uma procuração, tem a juntada da taxa de procuração. Se você vai pedir a citação por oficial de justiça, você tem que recolher a guia do oficial de justiça. Então, o processo custa. Só que o texto constitucional, em uma hipótese, disse o seguinte, que duas ações, que elas são muito importantes, não? Elas são gratuitas. Não é gratuitas, tá? É gratuitas, tá? Bom, enfim. Depois eu explico numa aula. Que é isso? Habeas corpus, habeas data, habeas corpus, habeas data. Lembra disso, Espanha fazendo essa coisa ridícula assim? Não tem nada mais importante do que a liberdade. Então, o habeas corpus não tem custas. Já pensou? O cara está preso, ou está para ser preso ilegalmente. Ainda se ele não tiver dinheiro, ele morre na cadeia porque ele tem que pagar custas para entrar com habeas corpus? Claro que não.
E se o habeas corpus é de graça, o habeas data também é. Se o habeas corpus é de graça, o habeas data também é. E de novo, se o habeas corpus é de graça, o habeas data também é. Fantástico isso, inventei agora, hein? Me divirto. Inventei agora. Enfim, as outras ações você tem que pagar custas, salvo se você pedir os benefícios da justiça gratuita, certo? Vamos dar uma olhadinha no... Bom, por isso, mandado de segurança e mandado de segurança coletivo são gratuitos? Não, por isso está errado. Mandado de segurança e habeas corpus são gratuitos? O habeas corpus é, mandado de segurança não. Mandado de segurança e habeas data são gratuitos? O mandado de segurança não, o habeas datas é. Habeas corpus e mandado de junção? Mandado de junção não é gratuito. Habeas corpus e habeas data são gratuitos nos termos da Constituição. A alternativa está correta. Artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal. Vamos olhar um pouquinho esse artigo aí, esse inciso do artigo 5º? 8. Artigo... Apertei alguma coisa errada. Sabia. Artigo 5º, inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Habeas corpus, habeas data. Habeas corpus, habeas data. Gratuitos. Agora, para vocês desenvolverem o raciocínio jurídico, hein? Para vocês não só conhecerem o texto da Constituição, mas raciocinarem, né? Aqui, ó, no 74 do artigo 5º, está escrito: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Mesmo no caso das outras ações que não têm o carimbo da gratuidade, eu posso pedir para o juiz os benefícios da justiça gratuita. Lembra nas questões anteriores que eu fiquei, não, isso me irrita, princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, nenhuma lesão ou ameaça, lesão a direito vai ser afastada da apreciação do judiciário. Se eu não tenho dinheiro para brigar, eu peço a justiça gratuita. Guardem isso. Regra geral, processo tem um custo, é um serviço público pago. A Constituição diz quando é gratuito. Habeas corpus e habeas data, gratuitos. Mas se você não tiver dinheiro, você pode pedir os benefícios da justiça gratuita, hein? Importante ter isso em mente. Vai ajudar naquelas questões difíceis, ou hiper, maxi, mega, super, 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 extra difíceis. Nossa, Espanha, tem tudo isso no concurso? Tem tudo isso. Meus amigos, estamos chegando na última questão da prova 2018, concurso escrevente, prova de direito constitucional. Vamos lá. Em relação à ação popular, é correto afirmar que... Antes de eu ler as alternativas, eu vou passar um conceito de ação popular. De novo, está no texto constitucional. Ação popular é aquela ação em que um cidadão, entre parênteses, um eleitor, tem que ter título de eleitor, ele maneja uma ação contra ato da administração pública, direta, indireta, fundacional, que represente uma lesão ao erário público, para combater a violação ao princípio da moralidade, violação ao meio ambiente, violação ao patrimônio histórico e cultural, não? E essa ação também, ela é gratuita e mais, salvo o caso de comprovada má-fé, quem ajuizou essa ação está isento de custas e honorários advocatícios. Todo processo é uma briga entre autor e réu. E um deles vai ganhar e o outro vai perder. Quem perde o processo paga a conta, paga as verbas de
Sucumbência. Não falei que tinha que pagar as custas? Então, eu entro com uma ação, pago as custas. Eu ganho o processo, o réu tem que me indenizar o que eu paguei de custas. Isso se chama sucumbência. E aí eu tenho os honorários advocatícios de sucumbência. O meu advogado ganhou o processo. A outra parte vai ter que pagar os honorários de sucumbência. Só que assim, a ação popular é uma forma do povo defender o interesse público, atacando o ato de autoridade. Se o cidadão entrou com a ação e estava de boa fé, mesmo que ele perca a ação, ele não vai ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Exemplo de ação popular. Um maluco de um advogado entrou com uma ação popular questionando a construção do estádio do Corinthians. Ele quis anular a bagaça, porque gastaram muito dinheiro com isso aí. Para onde foi o dinheiro? Está rolando essa ação, está questionando, acho que o empréstimo, alguma coisa assim. Lembra disso, tá? Principalmente os corintianos, hein? Vão se lembrar disso. Vão perder o estádio por causa dessa ação. Então você não é corintiano, Marcelo? Não sou! Mas torci muito pelo Corinthians. Uma vez só na vida. Dali Mengo! Enfim. Nossa, agora eu me empolguei. Vamos parar. Bom, agora o microfone. Para finalizar, então, ação popular. Um cidadão maneja uma ação contra um ato para combater um ato que representou um dano ao erário, um dano ao princípio uma violação ao princípio da moralidade, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, e salvo comprovada a má-fé, estará isento de custas e honorários advocatícios. Lembrando, a boa-fé é um princípio geral do direito. A boa-fé se presume. Para eu dizer que alguém agiu de má-fé, eu preciso comprovar a má-fé. Com essas informações, podemos trabalhar a questão da prova. Vamos lá? Em relação à ação popular, é correto afirmar que ele quer a alternativa correta. Haverá pagamento de custas pelo autor no caso de nova ação? A Constituição Federal, ela apenas e tão somente disciplina o que é a ação popular. Ela não fala que se o camarada entrar com uma ação popular, depois entrar com outra, depois entrar com outra, ele vai ter que pagar custas. Eu posso entrar com quantas ações populares eu quiser. Não tenho nada para fazer no escritório, não tenho nada para fazer. Vamos processando os caras aí. Alguma coisa eu acerto, tá? O fato de eu entrar com várias ações ou com mais de uma não significa que eu irei pagar custas. Então, a alternativa A está errada, porque o dispositivo constitucional que fala da ação popular não faz menção nenhuma a pagamento de custas no caso de uma nova ação. Alternativa B. Serão devidas as custas desde que comprovada a má-fé do autor? Perfeito! Alternativa correta! Verdinho! Não é o verde, não. Aí, agora complicou. Ufa! Acertei. A questão está correta, porque está de acordo com o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Depois nós vamos dar uma olhadinha nele. Alternativa C. A improcedência por carência de provas evidencia a má-fé do autor da ação popular. O que é improcedência? Quando eu entro com a ação popular e eu perco. O juiz julgou improcedente. Ele falou: você não tem direito. O autor da ação não tem direito. O que é carência de provas? Eu entrei com a ação, mas eu não consegui provar que houve um dano ao erário, que houve uma violação ao princípio da moralidade, que houve uma violação, um dano ambiental, que houve um dano ao patrimônio histórico ou cultural. Eu entrei com a ação, mas não consegui provar isso.
Isso, falta de provas, improcedência por falta de provas, não significa má-fé. Seria diferente se eu entrasse com uma ação popular sabendo que não tem nada de errado, mas eu forjasse provas, eu tentasse falsificar documentos, prestar depoimentos falsos. Isso sim poderia ensejar uma má-fé. Agora, você entrar com uma ação popular, perder a ação popular porque não conseguiu fazer prova do que você estava alegando, não significa má-fé. Por isso que a alternativa C está errada. Errada. A alternativa D, a improcedência torna devidos os honorários de sucumbência. Está errado. Por quê? Salvo má-fé comprovada, é que eu vou ter que pagar os ônus da sucumbência. Eu entrei com a ação, perdi a ação, eu não vou ser condenado a pagar os honorários de sucumbência. A alternativa está errada. A alternativa é: serão devidas as custas judiciais e o ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Então, a alternativa E está errada. Por quê? Porque ela não faz menção à má-fé. Vamos observar esse dispositivo constitucional? Artigo 5º, inciso 73. Artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que participe. Ou de entidade que participe. Ou melhor, ou de entidade que o Estado participe. A moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Texto expresso da Constituição Federal. Salvo engano, meus amigos, terminamos aqui a resolução de questões, aula 1, prova de direito constitucional, concurso TJSP 2018. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, acho que assistir aulas de resolução de questões, treinar em casa a resolução de questões, é de suma importância para ter sucesso no concurso. Por quê? Você vai estar habituado a aplicar o seu conhecimento. Então, assistam às aulas, estudem, leiam a lei seca e treinem muitas questões. Isso vai fazer com que vocês tenham muito sucesso nas provas. Eu fico por aqui, desejo ótimos estudos, um forte abraço. Não se esqueçam de deixar o joinha, inscrevam-se no canal, compartilhem, assinarem os sininhos das notificações, ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Até a próxima, meus amigos, e tchau! Eu me divirto, eu adoro essa parte. Opa!